Boa noite. Na aula passada, nós começamos a falar de atos processuais e eu falei da comunicação dos atos processuais. Não é verdade? Eu disse que os atos processuais, eles se comunicam entre juízos, então, de um juízo para o outro ou do juízo para qualquer outra pessoa. E a comunicação entre juízos, ela vai se dar naquelas 4 cartas. Carta de ordem, o que é a carta de ordem? É aquela que vem de cima, da mesma linha hierárquica. Então, um juízo hierarquicamente superior a outro, ele vai encaminhar, ele vai notificar alguma coisa, ele vai comunicar com a instância que está abaixo. Nós temos também a carta precatória, que é aquela mais comum, que todo mundo vê, que é a comunicação entre atos processuais. Então, eu posso me comunicar com um juízo, com qualquer outro juízo do Brasil. Nós temos a carta rogatória, que é a comunicação de um juízo no Brasil com um juízo no exterior, aí não importa o lugar, no exterior, ok? E a carta arbitral, que é a comunicação de um árbitro baseado lá na nossa lei de arbitragem com o juízo da instância. Então, se o árbitro precisa de informações, de algum processo, para ele poder decidir alguma coisa, ele vai se comunicar por meio da carta arbitral, ok? E como que vai se dar a comunicação em geral? Do juízo com particulares, por exemplo. E foi aí que nós paramos. Nós vimos, eu comentei que nós temos a citação, a intimação, e aqui na Justiça do Trabalho, que nós vamos chamar de notificação. O que é citação? O que é a citação para vocês? Vamos rever. Lá em Teoria Geral do Direito, não foi? Teoria Geral do Processo, TGP. O que é citação? Citação é um ato processual no qual eu chamo o réu, o executado ou o interessado para fazer parte daquela relação processual. A gente não brinca que a relação processual é uma pirâmide? Aqui no topo, quem que nós temos na pirâmide? O juiz, né? O Estado juiz. Quem que nós temos de um lado? O autor. Quem que nós temos do outro? O réu. É uma piramidezinha, assim, não é? Então, você tem o Estado juiz, o autor e o réu. Como que eu vou chamar? Como que eu vou trazer esse réu para a relação processual? Eu vou ligar para ele, vou falar: oi, réu, tudo bem? Então, olha só, você, estou movendo aqui uma ação judicial contra você, vai lá no processo responder? Não. Essa comunicação é organizada no processo. Então, o juízo, o Estado juiz, ele vai comunicar com o réu para o réu fazer parte dessa relação processual. Então, eu vou comunicar o réu, o executado e o interessado para fazer parte da minha relação, ok? E o que é intimação? É qualquer forma de comunicação que não seja carta de ordem, que não seja uma das cartas, nem que seja citação. Eu quero intimar, por exemplo, o réu de um despacho. Eu quero intimar, por exemplo, a parte autora para apresentar provas. Eu quero intimar parte da sentença. Eu quero intimar a parte para apresentar contrarrazões a um recurso. Então, tudo isso é intimação. A citação é quando eu trago o réu, então, para a nossa relação processual, réu executado ou interessado, e a intimação são todos os demais atos processuais que não são cartas nem citação. E aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos ter uma peculiaridade.
Imagina, a nossa CLT, ela foi criada lá no início da década de 40. Vocês acham que lá na década de 40 as pessoas mais humildes sabiam ler? O trabalhador, em geral, ele sabia ler? Não. Mas a CLT, ela foi criada para facilitar a vida desse trabalhador. Então, imagina se eu coloco lá na CLT citação, intimação, carta precatória, carta de ordem. Imagina se eu coloco isso para o trabalhador que mal sabe ler. A atuação desse trabalhador semi-analfabeto não vai ficar prejudicada por conta desses termos jurídicos? O conhecimento do seu direito vai ficar prejudicado. Então, para facilitar o acesso de todo mundo e para que todo mundo entendesse a nossa legislação trabalhista, a CLT vai chamar tudo de notificação. Então, é tudo notificação, tá bom? Então, quando você olhar, estiver lendo a CLT, você vai prestar atenção, mas não está falando citação, não está falando intimação, está falando notificação. Aí cabe a você distinguir se naquele momento eu tenho uma citação ou uma intimação, tá bom? Então, vamos continuar, tá bom? Vamos continuar de onde nós paramos na aula passada, ok? Então, vamos continuar de onde nós paramos na aula passada. Já conseguem ver? Tá pequenininho, não tá? Tá, vamos lá. Então, na aula passada, nós vimos, então, cartas de ordem, carta precatória, rogatória, e agora eu falei o que é citação, intimação e notificação. Como funciona a citação aqui na Justiça do Trabalho? A citação na Justiça do Trabalho, ela vai ser, em regra, postal. Então, a regra da Justiça do Trabalho é a citação postal. Eu ajuizo, ok, a minha reclamação trabalhista, tá? Eu ajuizo a minha reclamação trabalhista, bonitinha. Aí a Secretaria da Vara vai imprimir a inicial do meu processo e aquela lista com todos os documentos do processo vai dobrar, vai colocar dentro do envelope um aviso de recebimento, aquele negocinho laranja barra rosa, não é? Que nós temos ali que o carteiro entrega, e vai enviar para o endereço que consta na inicial. Então, a nossa citação aqui na Justiça do Trabalho, ela é postal. O que isso significa? Qualquer pessoa que receber a carta lá naquele endereço que consta na inicial, vai dar a citação. Então, por exemplo, eu quero citar uma pessoa que mora num prédio, num condomínio que tem 600 apartamentos. O carteiro ele vai entregar essa correspondência para quem? Para o porteiro, não é verdade? Não vai assinar, não é o porteiro? O porteiro vai assinar. Então, a pessoa destinatária da carta está citada. Aqui na Justiça do Trabalho, nós não temos aquela citação pessoal lá do processo civil. O que é a citação pessoal? O oficial de justiça vai até a pessoa, bate lá na porta da casa da pessoa, toque, toque, toque. O Zezinho está aí? Aí a pessoa fala, não, o Zezinho não está aqui não, ele já foi trabalhar. Aí o oficial avisa para ele, então, me dá o celular aí do Zezinho, ou eu volto aqui cedo amanhã para falar com o Zezinho. Aí o oficial de justiça volta no outro dia, encontra o Zezinho antes de trabalhar, fala para o Zezinho, tá aqui, Zezinho, entregue.
citado. E aí o oficial de justiça dá uma declaração que no dia tal ele compareceu à casa do Zezinho, que foi citado, se foi devidamente citado da existência daquele processo. Não é desse jeito lá no processo civil? Aqui não. Aqui, quando o carteiro entrega a correspondência, presume-se que a pessoa recebeu a notificação. Presume-se, então, que a pessoa está citada, tá bom? Então, aqui na Justiça do Trabalho, atenção, a regra é a citação postal, tá bom? Então, é a carta, é o AR. A carta é endereçada para aquele endereço. Se no prazo de 48 horas os Correios não devolverem o AR com aquela informação, endereço inexistente, mudou-se, a Justiça do Trabalho vai entender que aquela pessoa está citada. E não importa quem recebeu a carta, se foi a esposa, se foi o filho desde que maior de idade, se foi o porteiro do prédio, o porteiro do condomínio. Imagine que a empresa trabalhe num grande prédio. A empresa está lá no 10º andar desse prédio. As correspondências são todas entregues lá para o pessoal da portaria. Tá bom? O pessoal da portaria deixou de entregar a correspondência para a empresa, problema da empresa. Para a Justiça do Trabalho, presume-se citado. Ok? Então, se no prazo de 48 horas o AR não voltar com a informação mudou-se, ou com a informação endereço inexistente, tentativa de entrega, falhou, qualquer uma daquelas informações, nós entendemos aqui na Justiça do Trabalho que a pessoa foi citada. Diante disso, cabe a quem provar a nulidade da citação? O réu, tá bom? Então, cabe ao réu provar a nulidade dessa citação. A ninguém mais, só ao réu. Ok? Então, aqui na Justiça do Trabalho, a citação, em regra, vai ser por carta, tá bom? Vai ser por meio dos correios. Vai lá, a correspondência enviada. Ah, professora, mas os Correios estão em greve. Ok, correspondência vai pelos Correios mesmo assim. Tá bom? Então, em regra, notificação, citação postal. Ok? Aqui não existe a citação pessoal. Só vale se o fulano recebeu a carta. Não. Tá bom? Não é assim. Não é assim. Qualquer um que receber a correspondência é válido, tá? Naquele endereço, ou na portaria daquele prédio, ou na portaria daquele condomínio, recebeu a carta, presume-se, então, citado. Além da citação postal, que é a nossa regra, nós podemos ter a citação por edital. Então, a regra é a citação postal. A exceção é a citação por edital. E quando que ela vai ocorrer? E quando que nós vamos ter essa citação por edital? Quando o réu ele não é encontrado, ou ele fica criando embaraços para não receber a correspondência. Por exemplo, tá lá no endereço da ação, fulano de tal, né? Mora na rua A, casa 20. Rua A, casa 20. Tá bom. Vai lá o porteiro, o carteiro na rua A, casa 20. O Zezinho, por favor? Não, o Zezinho não mora aqui, não.
Ah, então tá bom. Aí vai lá e coloca morador não encontrado, tá? Morador não reside no local. Beleza, aí eu peço para notificar Receita Federal, bancos, Detran, todo mundo, Justiça Eleitoral, para saber onde aquela pessoa reside, tá? Onde o empregador reside. E todos constam como endereço Rua A, Casa 20. Aí eu mando de novo a cartinha. Rua A, Casa 20. Aí bate lá, toque, toque, toque. Eu tô procurando o Zezinho? Não, tem ninguém com esse nome aqui, não. O réu, ele não está criando problemas para não receber a notificação, para não receber a citação. Então, quando nós tivermos embaraços ou o réu não foi encontrado naquele endereço, nós teremos a citação por edital, ok? Isso também vale para a fase de execução trabalhista? Sim, tá bom? Desde que ele não tenha sido encontrado num período de 48 horas. O que é isso? O carteiro foi lá um dia e falou: olha, fulano não está aqui. Nova tentativa de citação para daqui 48 horas. Voltou lá 48 horas. Olha, não tem ninguém nesse endereço. A citação para a fase de execução, então, também poderá ser por edital na fase de execução, tá bom? O artigo 880, parágrafo 3º da CLT, vai falar nessa diferença de 48 horas da primeira tentativa de entrega do AR e da segunda tentativa da entrega do AR. Combinado? E o oficial de justiça? O oficial de justiça, ele serve para alguma coisa aqui na Justiça do Trabalho? Serve, tá? Serve. Para quê? Para citar União, estados, municípios e o Ministério Público do Trabalho. Então, para a citação da União, nós já vimos que a União pode ser parte aqui na Justiça do Trabalho. Pode, tá? Se nós tratarmos daqueles servidores seletistas, os empregados públicos, não é assim? Então, União, estados, municípios e o Ministério Público do Trabalho, eles serão citados via oficial de justiça, tá bom? Mas apenas na fase de execução. Por quê? Porque na fase inicial, o sistema da Justiça do Trabalho, ele é um sistema todo informatizado. Então, a citação da União, dos estados, do município e do Ministério Público do Trabalho vai ocorrer por meio do processo eletrônico, ok? Então, por meio do processo eletrônico, ou a União, estados, municípios e o Ministério Público do Trabalho, eles vão ser citados, tá bom? Então, hoje nós temos já as citações dessas entidades por meio do processo eletrônico. Quem já viu o processo eletrônico? Quem já peticionou no processo eletrônico? Quem já peticionou no processo eletrônico? Quem já viu o processo eletrônico, como ele funciona? Tá? Professora, qual é o prazo do réu alegar nulidade da citação? Tayane está fazendo uma pergunta interessante. Tayane, vamos lá. Eu vou falar disso lá em resposta do réu, quando nós formos falar em contestação. Em regra, a contestação na Justiça do Trabalho é oral, tá bom? Qual é o prazo para se alegar nulidade na citação? Depende.
É a nulidade na citação para ação de conhecimento? Digamos que um dia você está entrando lá no fórum, e aí um amigo seu fala, ô, Tayane, que bom que você está aqui. Nossa, acabei de escutar alguém chamando seu nome aí. É uma ação trabalhista. Aí você chega lá na sala, não é? E fala, ué, que história é essa? Uma citação aqui, um processo no meu nome, eu nem tomei conhecimento. Sabe o que o juiz vai falar para você? Tome, esteja, então, citado. Ok? Esteja, então, citado. Como assim? Eu sequer tive conhecimento do processo. Mas se você chegou lá no dia da audiência e falou para o juiz, olha, eu não fui citado, ele vai falar para você, então você está citado agora. Nulidade de citação na Justiça do Trabalho é algo muito difícil de ser arguído, principalmente na contestação, porque se você apresentar contestação, seja verbal ou seja escrita, você está citado. Agora, imagine o seguinte, tá? Você não tomou conhecimento da citação. Réu, revel. Você vai entrar no processo na forma como ele está, no momento em que ele está. Lá no seu recurso ordinário, você pode alegar a nulidade da citação. Por exemplo, a notificação postal foi enviada para um endereço diferente, tá? Não é o endereço da sede da empresa, ou não é o endereço que você reside, e a pessoa que ajuizou a inicial tinha conhecimento disso. Então, Taine, qual é o seu prazo para recorrer? 8 dias, se você estiver lá na fase de recursos, tá bom? 8 dias. Se você pegar e lá nas suas alegações recursais, tá bom? Lá nas suas razões, você vai pedir a nulidade do processo, porque a citação foi errada. Ou se já tiver numa fase de execução, quando você for opor os embargos à execução, tá? Então, nulidade na citação aqui na Justiça do Trabalho quase não é admitida. Por quê? Porque se o porteiro recebeu, se o segurança recebeu a carta, se a secretária do lar recebeu a carta, se foi o vizinho que recebeu a carta por você, ele estava lá na sua casa, recebeu a carta, você está citado. Ok? Quando se torna revel, você vai questionar a nulidade da citação depois lá no recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Tá bom? Porque se você apareceu no dia da audiência, você está citado. Se alguém da vara te ligou e falou, olha, Taine, tudo bem? Então, deixa eu te falar, amanhã, 10 horas da manhã, vai ter uma audiência aqui. A citação foi enviada para o seu endereço já tem quase 6 meses. Aí você vai falar, ué, mas eu não recebi nada. Aí ela vai falar, ué, mas tá aqui, quem recebeu foi fulano de tal. Tá? Só para te avisar. Você chegar lá na audiência, você está citado. Combinado? Então, qual é o prazo para alegar a nulidade da citação? Se você aparecer no dia da audiência, não vai ser ali, que você está citado. Você vai ter que apresentar sua defesa em audiência, defesa oral, 20 minutos. Se o juiz entender que não, olha, eu não tenho prazo aqui para fazer a defesa, né, para reduzir a termo, vou te dar aí o prazo 5 dias para juntar a contestação escrita. Aí, beleza, você vai ter 5 dias para juntar todos os documentos. Senão, você está citado em audiência. Ok, Taine? Beleza? Mas eu vou falar mais disso quando nós formos falar
daquelas hipóteses do 377 do Código de Processo Civil. Preliminares de mérito. O que são as preliminares de mérito? São aquelas hipóteses que estão lá no 377. Aí eu vou falar disso novamente, nulidade da citação, tá bom? Notificação por correio eletrônico. Hoje, tá bom? Toda a Justiça do Trabalho já está informatizada. E já estão cadastrados lá nas nossas, no nosso PJE, União, Estados, Municípios e o Ministério Público do Trabalho. Então, eles vão ser notificados por meio do processo eletrônico. Sabe quem também vai ser notificado por meio do correio eletrônico, por meio do processo eletrônico? A parte em caso de execução. Então, imagine que eu comecei o meu processo, tá? Bonitinho. Aí tá, a Taine é a advogada da parte ré, tá lá bonitinho. A Taine tá lá, a Taine tá recebendo todas as intimações, todos os push, não é assim que nós chamamos? Avisando que tá o processo, o dia da audiência, sentença, Taine recorreu, tudo. Transitou em julgado a sentença. Agora eu vou executar. Eu não vou executar nos mesmos autos daquele processo? Vou. Então, eu vou notificar a parte por meio do seu advogado. E eu vou fazer isso por processo eletrônico. Então, a citação da parte vai se dar por meio eletrônico diretamente no seu advogado. Ok? Então, nós temos 4 formas de citação aqui na Justiça do Trabalho. A regra, a citação postal. Ok? Citação postal, vai lá a cartinha, não importa quem recebeu no endereço. É no endereço, recebeu, não importa, tá? Não importa quem. Não é ato pessoal. Então, qualquer pessoa que receber, desde que seja maior de idade e absolutamente capaz, pode receber o AR. Tá bom? Passou 48 horas, o AR não voltou, mudou-se, endereço inexistente, nós presumimos que aquela pessoa está citada. Depois nós temos a citação por edital, que ela só vai ocorrer caso o réu não seja encontrado naquele endereço ou ele comece a criar problemas para ser notificado, para ser citado. Oficial de justiça, exclusivamente para a União, Estados, municípios e Ministério Público do Trabalho na fase da execução. Por quê? Porque essas pessoas jurídicas, elas já estão cadastradas no processo eletrônico. Então, quando eu ajuizar uma reclamação trabalhista contra, por exemplo, a União, ela vai ser automaticamente citada. Ok? Tá bom? E a intimação? O que é intimação? É a comunicação em geral. Comunicação de audiência, comunicação de prova, comunicação de interposição de recurso para você apresentar contrarrazões, comunicação da data de audiências, ok? Data de votação nas turmas. Então, todas as demais formas de comunicação nós vamos chamar de intimações. E elas vão ser, em regra, por intimação eletrônica. O que isso significa? Que a regra da Justiça do Trabalho é acabar com o papel. Tá bom? Papel agora só online. Quando você ajuiza a ação, desde que você tenha um advogado, o seu advogado não está cadastrado?
Por isso que eu perguntei se vocês já viram o PJE. Como que o PJE funciona? Vocês já viram o PJE? Então, lá no PJE, quando eu ajuizo a ação, protocolo a ação do meu cliente, fica lá o registro que eu sou advogada daquela pessoa. Então, todas as intimações eu vou receber por meio do PJE. Mas, professor, e aquelas pessoas que não têm advogado? Aí sim, para aquelas pessoas, a intimação pode ser via postal ou por oficial de justiça, se for União, estados, municípios, ou Ministério Público do Trabalho, tá bom? Então, quando nós temos advogados cadastrados nos autos, a intimação ela vai se dar por meio de intimação eletrônica e no Diário Oficial de Justiça. E a intimação, então, vai sair no nome do advogado ou das partes. Ok? E o que acontece naquelas ações que tem mais de um advogado? Tem umas ações que você ajuiza aí, quando chega a procuração, o subestabelecimento, lá do escritório, tem uma lista, não é? 50 advogados. E agora? Em quem que você vai peticionar? Quem que você vai intimar como sendo o advogado responsável por aquele processo? E aí? Quem? Se você não fala absolutamente nada, qualquer advogado que esteja lá na procuração pode receber a notificação. Tá bom? Então, qualquer advogado. Agora, eu posso escolher qual advogado que eu quero que receba as intimações para aqueles processos. Aí eu coloco lá no último, tá? Na última frase da minha petição, que as publicações se dê no nome do advogado fulano de tal, AB fulano de tal, sob pena de nulidade. Por quê? Porque eu quero que todas as intimações sejam no nome daquele advogado. Se eu não publico no nome daquele advogado, o que pressupõe? Que aquela intimação é nula. Contei para a turma da manhã, vou contar para vocês também. Olha só como estabelecer o nome do advogado que vai receber a intimação é importante. Estava eu lá no Tribunal Superior Eleitoral, na verdade era no Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? Esperando pelo julgamento de um processo meu, e enquanto eu estava esperando, eu estava vendo os outros julgamentos. O prefeito ganhou. Então, o cara concorria a prefeito, ganhou a eleição, tá? Mas a candidatura dele estava impugnada. Então, ele recorreu. Ele ganhou a eleição, mas estava impugnado, ele estava recorrendo, tá? Olha só o que aconteceu. O advogado tinha uma lista de advogados lá na procuração. E o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, pegou um daqueles advogados e colocou a notificação no nome daquele advogado. Qualquer um ali, escolheu o primeiro, pá, no dedo, né? Do Unite, escolhido foi você. Pronto, esse aqui. Escolheu um advogado, tá bom? E fez a intimação da decisão que tinha negado a candidatura daquele prefeito, candidato a prefeito que tinha ganhado na urna.
E o que aconteceu? Aquele advogado que recebeu a intimação, ele não era o advogado responsável pelo processo no escritório. E o advogado perdeu o prazo eleitoral, que é ainda mais rápido do que o processo trabalhista. E aí, o que o escritório? Poxa, a pessoa estava ganhando, perdeu o recurso, bastava recorrer, perdeu o prazo para recorrer. Aí, o que aconteceu? Os advogados estavam alegando a nulidade da intimação, mas não constava na petição dos advogados o pedido de intimação em nome do advogado fulano de tal. Como não havia aquela frase solicitando que todas as intimações e notificações fossem no nome do advogado responsável pelo processo, eles intimaram outro que estava na procuração. Está errado o tribunal? Não. Perdeu o prazo o advogado? Perdeu. Então, o prefeito eleito, tá bom? Perdeu o processo, por quê? Porque o advogado responsável pelo seu recurso não peticionou, porque ele não recebeu a intimação. A intimação foi direcionada a outro advogado. Então, ele não sabia do prazo dele para recorrer. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com relação a mais de um advogado nos autos. O que nós fazemos, por exemplo, aqui no meu escritório? Nós somos 3 advogados. Os processos que eu sou responsável, aparece lá, que as publicações se dê em nome da advogada, doutora Carolina Ferraz, OAB, parará, sob pena de nulidade. As que são do meu sócio, que as notificações se dê em nome do advogado fulano de tal, da minha sócia, o nome da minha sócia. Mas lá na procuração está no nome dos 3. Mas no final de todo o processo, eu peço para as intimações serem no meu nome. Justamente para eu não perder o prazo. Vai que a notificação sai no nome de outro advogado. Como que eu vou saber que ele recebeu aquela notificação? Ah, mas ele te conta. Beleza, num escritório de 3 advogados é fácil. E num escritório de 50 advogados? Então, cuidado com isso, tá bom? A súmula 427 do TST vai falar da hipótese de mais de um advogado. Então, para essas situações, a parte tem que escolher em nome de quem você quer que a citação saia. No nome de qual advogado você quer que a intimação saia. O advogado deve ser diligente, mesmo que não seja intimado. Se ele tivesse de olho nos processos dele, acompanhando, não teria perdido prazo. Pois é, ele não teria perdido prazo. Mas o que acontece no PJE? Se o processo não está cadastrado, para mim, ainda que o meu nome conste lá na procuração, eu não recebo notificações. Tá? E para aquele processo conste no meu nome, eu tenho de pedir que as publicações se dê no nome da advogada, doutora Carolina. Porque senão pode sair no nome de qualquer outra pessoa que esteja na procuração. Então, para evitar isso, claro que ele tem que ser diligente, claro que ele tem que ficar de olho nos processos dele, claro que uma vez na semana o advogado tem que ir lá, entrar, olhar todos os processos para ver como os processos estão. Mas imagine, por exemplo, que você tenha mais de 100 processos para acompanhar. Será que você consegue semanalmente olhar todos os seus 100 processos? Vai que você tem 200. Eu tenho 150 atual. E agora? Vocês acham que dando aula, eu tenho 8 turmas,
Tenho 2 turmas de TCC2, eu sou responsável pelo núcleo de TCC. Tem as coisas do doutorado, tem minha casa, tem meus... Vocês acham que eu consigo olhar todos os meus processos toda semana? Não consigo. Então, eu dependo muito do sistema de intimação. Tá? Eu dependo muito do sistema de intimação. Agora, imagina se a intimação sai no nome de outro advogado. Eu vou perder o prazo. Tá? Porque eu não vou conseguir olhar todos os processos em andamento. Tá bom? Então, cuidado com relação a isso. Vocês, operadores do direito. O advogado, ele não perde prazo. Tá bom? O advogado não pode perder prazo. E, gente, perda de prazo é a coisa mais boba de acontecer. Tá? Daqui a pouco eu vou contar um outro exemplo para vocês de uma pessoa que perdeu 80 mil reais porque perdeu prazo. Gente, 80 mil reais. São 8 mil reais, não. 80 mil reais. Porque perdeu prazo recursal. Tá? Então, vamos lá. As formas de intimação, em regra, intimação eletrônica e no Diário Oficial de Justiça, que hoje é um diário eletrônico. Tá bom? Atenção para mais de um advogado com procuração nos autos. Então, cuidado com relação a isso. Quando que nós vamos ter a citação, a intimação postal ou por oficial de justiça? No caso do jus postulante, tá bom? No caso de jus postulante ou de revelia. O que é o jus postulante? Vamos lembrar. Jus postulante é quando a parte, seja ela autora ou réu, ou ré, vai acompanhar o seu processo na Justiça do Trabalho até o TRT sem advogado. Tá bom? E o que é a revelia? O que é a revelia? É quando o réu não comparece à audiência, à primeira audiência. Ok? Ou audiência una, se for o caso daquele local que pratica audiência una. Beleza? Então, quando nós temos revelia e quando nós temos o jus postulante, a intimação pode ser postal ou por oficial de justiça. Tá bom? O MP vai ser sempre postal, ó, vai ser sempre pessoal, tá bom? O MP, então, ele tem esse privilégio, ele vai ser sempre intimado por oficial de justiça e a testemunha. Como funciona a testemunha na Justiça do Trabalho? Não é só na Justiça do Trabalho, não. Tá bom? Atenção que a intimação da testemunha, ela vai valer tanto lá para o processo civil, quanto para o processo do trabalho. O artigo 455, marque esse artigo lá no seu Código Civil. Pode marcar, porque você vai usá-lo e você precisa saber como ele funciona. O artigo 455, ele vai falar o seguinte: cabe a você, futuro advogado, tá bom? Você, advogado, intimar a testemunha da data e do local da audiência. Tá bom? Então, você, advogado, tá bom? Vai intimar a testemunha. Você vai mandar uma carta para a testemunha e vai falar o seguinte para a testemunha, fulano de tal. Você está intimado a comparecer no dia X
às tal horas, no Fórum de Lusiânia, para participar como testemunha do processo tal. Ok? Quando a R retornar lá da casa da sua testemunha, você vai pegar aquele AR e vai fazer o quê? Peticionar no processo. E aí você vai informar para o juiz o quê? Olha, excelência, eu intimei a minha testemunha, tá bom? Se ela não comparecer no dia marcado, eu quero coerção policial. Tá bom? Então, olha só. Eu quero chamar a testemunha para testemunhar, tá bom? Ela vai ser a minha testemunha. Eu preciso notificá-la. Eu vou fazer uma cartinha bonitinha e vou, tá bom? Enviar a cartinha para a pessoa, vai retornar o AR, eu vou juntar a cópia da carta, a cópia do AR no processo. Se no dia da audiência aquela minha testemunha não comparecer, eu posso pedir uma nova audiência e a coerção policial daquela testemunha. E se eu não fizer o que está lá no 455 e no dia minha testemunha não comparecer, eu posso pedir para o juiz mandar a polícia ir lá na casa dela? Não. E se eu simplesmente levar as minhas testemunhas no dia? Eu não fiz nada do 455. Fiz nada disso. Simplesmente cheguei com as minhas testemunhas lá na audiência. O juiz é obrigado a ouvir as minhas testemunhas? Não. Ok? O juiz não é obrigado a ouvir as minhas testemunhas. Por quê? Porque eu não intimei as minhas testemunhas, eu não informei no processo quais eram as minhas testemunhas, se elas tinham sido intimadas ou não. O juiz pode ouvir as testemunhas que você leva lá no dia? Pode. Mas ele vai ouvir como testemunhas do juízo e não da parte. E se ele falar que não quer ouvir a testemunha, você pode xingar, você pode berrar, você pode falar que é cerceamento de defesa? Não. Você não notificou o juiz que você ia ouvir testemunhas. Então, cuidado com relação a testemunha, seja no processo do trabalho, seja no processo civil, ok? Eu nunca vi, mas eu já vi jurisprudência, tá bom? Falando que não cabe pedido de cerceamento de defesa para as testemunhas que não foram ouvidas em juízo, porque a parte não se valeu do 455. Simplesmente chegou lá no dia da audiência e falou para o juiz, não, eu quero ouvir as pessoas, eu trouxe as pessoas aqui. E o juiz falou, não vou ouvir. Você não intimou as testemunhas, você não falou, você não peticionou nos autos. Não cabe cerceamento de defesa. Tá bom? Então, cuidado com relação à testemunha. Vocês têm que se atentar, então, ao nome do advogado nas intimações e a intimação de testemunha. E aqui na Justiça do Trabalho, nós também vamos admitir a intimação na audiência. No dia da audiência, o juiz vai falar o seguinte, olha, estão todos vocês intimados, porque no dia, digamos, 26 de abril, ok? 26 de abril, eu vou marcar aqui para o dia 26 de abril, a audiência para sentença, a audiência que o dia em que o juiz vai proferir a sentença daquele processo. Aquele dia da audiência é o que nós vamos chamar de dia do susto. Então, você já está intimado para aquela audiência, tá bom? Então,
aqui as formas de intimação. Intimação eletrônica e via diário oficial de justiça, tá bom? Sempre em nome do advogado que está cadastrado nos autos. Então, lá na sua última frase, que as publicações se dêem em nome do advogado fulano de tal, ok? Se não tiver isso, vai ser em nome de qualquer outro advogado. A intimação, ela vai ser postal ou por oficial de justiça. Em caso de jus postulante, revelia e o Ministério Público do Trabalho, nesse caso, vai ser sempre por oficial de justiça, e a testemunha com base no artigo 455 do Código de Processo Civil. Além disso, nós vamos ter a intimação em audiência, quando o juiz já informa, olha, vocês já estão intimados para a audiência que vai acontecer no dia tal. Beleza? Alguma dúvida com relação às nossas formas de citação e de intimação? Alguma dúvida? Não? Segue. Vamos falar agora do mais gostoso no direito do trabalho. Prazos. Tem coisa mais gostosa do que estudar prazos? Prazos processuais é uma delícia. Os prazos processuais, eles podem ser legais, não é? Que são aqueles previstos na legislação. Então, prazo, por exemplo, para você recorrer da sentença. Lá no processo civil, eles vão chamar de apelação. Aqui nós vamos chamar de recurso ordinário. O prazo está lá na CLT, 8 dias. Então, prazo legal é o prazo previsto em lei. Prazo judicial é um prazo definido pelo juiz. Tá bom? Então, o juiz ele pode estabelecer um prazo para perícia, por exemplo, depois de realizado perícia, abre-se prazo de 10 dias para o perito apresentar o seu laudo. Então, prazo judicial é aquele prazo em que o juiz estabelece. E o que é o prazo convencional? É aquele que as partes estabelecem um prazo. Então, a parte, né? A parte autora chega para a parte ré e fala assim, fulano, olha só, vamos aumentar aqui o nosso prazo recursal de 8 para 15 dias? Tá? Então, o prazo convencional é aquele que as partes escolhem. Esse prazo convencional não é admitido aqui na Justiça do Trabalho. Tá bom? Então, aqui na Justiça do Trabalho, o prazo convencional não é admitido. E aí nós vamos ter outras classificações. O que são os prazos peremptórios? São aqueles que não podem ser alterados pela vontade das partes. Então, não adianta a parte gritar, berrar, xingar. Não vai alterar. Mas, em situações excepcionais, esses prazos podem ser dilatados, nunca reduzidos. Imaginem que um determinado estado da federação tenha um problema de energia e o estado fique totalmente às escuras. Isso nunca aconteceu no Brasil, não é? Nós nunca tivemos isso aqui no Brasil, um estado que ficou completamente sem energia por 2 semanas. Não é? Não, aqui no Brasil não existe, não. Aqui nós somos, assim, uma energia limpa, tudo energia solar, energia eólica, não é? Hidrelétrica, não tem esse problema de conexão, nada. Nada disso, né? Então, imagine que um estado da federação ficou às escuras por 2 semanas. O que vai acontecer com os prazos processuais
desse estado? O juiz vai poder falar assim? Exatamente, né? Exatamente, Humberto, lá no Amapá. O juiz do trabalho, que também não consegue acessar a internet, ele vai poder falar assim: ah, olha só, o prazo processual é de 8 dias. Não quero saber como que o advogado vai fazer, mas ele vai ter que apresentar o recurso dele no prazo de 8 dias. Se você não tem luz, como é que você vai peticionar num processo? Se o estado inteiro ficou sem energia, como que você vai peticionar? Então, os prazos peremptórios são aqueles que a parte não pode alterar. Mas em casos excepcionais, eles podem ser dilatados. Foi o que aconteceu lá no Amapá. Todos os prazos processuais que venciam na época do apagão foram dilatados para depois que todo o sistema elétrico estava regularizado, a energia já tinha voltado, a internet estava com qualidade, tá bom? Então, depois de tudo isso, os prazos findaram. E aqui o que a gente vê? Os prazos podem aumentar, nunca reduzir, tá bom? Então, os prazos peremptórios são aqueles prazos legais que, por situação excepcional, podem ser dilatados, ampliados. Prazos dilatórios são aqueles que o próprio nome diz, eles podem ser alterados de acordo com a conveniência do juízo ou das partes. Ok? Então, por exemplo, perícia, o perito pode pedir mais tempo para produzir o laudo pericial. Ele pode ir lá, olha, excelência, a perícia ela vai demorar um pouco mais, então requer a dilação do prazo. Prazos dilatórios. Prazos próprios, esses são nossos. Tá? Esses são aqueles prazos dos advogados. São 8 dias? São 8 dias. Se você não apresentar naqueles 8 dias previstos na lei, o que acontece? Preclusão. Então, os prazos próprios são os nossos prazos. Combinado? E os prazos impróprios? Eu brinco que são os prazos do juiz. Se ele não cumprir o prazo, ele vai ter alguma penalidade? O juiz marcou para hoje a audiência em que ele vai dar a sentença. Hoje aconteceu alguma coisa lá com ele, na casa dele, ele não conseguiu terminar a sentença. O juiz vai ser punido por isso? Ele vai deixar de poder publicar a sentença amanhã? Ele vai receber um processo no CNJ? Ele vai deixar de ser juiz porque ele não cumpriu aquele prazo? Não. Então, o prazo impróprio é aquele que não gera nenhuma penalidade. Bom? Então, o prazo próprio é o prazo do advogado. Se você não cumpre o prazo, você vai receber uma sanção. Tá bom? Seja essa sanção a perempção, seja a preclusão. Então, se você não cumpre aquele prazo próprio, você vai receber, então, uma penalidade. E nos prazos impróprios não tem penalidade nenhuma. Combinado? Vamos falar um pouquinho da preclusão. O que é a preclusão? É a perda do direito de praticar determinado ato processual. Então, preclusão é a perda da possibilidade de praticar determinado ato processual. A preclusão ela pode ser temporal. O que é a preclusão temporal? Eu perdi o prazo. E isso, advogado, não pode fazer. Não pode perder o prazo. Então, preclusão temporal é a perda do prazo, tá?
perdi o prazo. Meu prazo é de 8 dias para apresentar recurso, interpor recurso ordinário. Não apresentei no prazo de 8 dias. Eu posso apresentar no dia seguinte, no 9º dia? Não. Preclusão temporal. Eu perdi o prazo para praticar aquele ato. Preclusão consumativa. O ato praticado já existe. Eu fui lá, estou fazendo meu recurso ordinário, bonitinho, tá? Fiz, peticionei. Aí eu, putz, nossa, que vacilo, lembrei que eu tenho que colocar um monte de coisa ainda no meu recurso. Eu posso protocolar um novo recurso? Não. Preclusão consumativa, eu já pratiquei aquele ato. Tá bom? Eu já pratiquei aquele ato. Preclusão lógica, a prática de um ato não deixa você praticar um outro ato. Então, por exemplo, saiu a sentença. Achei que aquela sentença tinha um monte de omissões. Tá? Omissões. Mas eu já quero entrar com recurso ordinário de uma vez. Entrei com recurso ordinário. Posso entrar com um embargo de declaração depois de ajuizar meu recurso ordinário? Não. Preclusão lógica. Quando eu interpus o meu recurso ordinário, eu abri mão de opor meus embargos de declaração. Preclusão lógica. Tá bom? Entenderam o que é preclusão temporal, consumativa e lógica? Preclusão pro iudicato é a preclusão para o juiz, tá? É a preclusão para o juiz. Nós não temos caso, eu pelo menos não me lembro de nenhum caso em que haveria preclusão para o juiz se manifestar. E a preclusão ordinatória, quando a validade de um ato depende da existência de um ato anterior. Então, por exemplo, eu estou na execução, eu quero opor embargos à execução, mas antes de opor embargos à execução, eu preciso da penhora. Sem a penhora, não há como eu opor embargos à execução. Então, a validade do ato depende de eu ter praticado em algum momento um determinado ato. Tá bom? Então, temporal, perda do prazo. Consumativa, impossibilidade de eu praticar o mesmo ato 2 vezes. Lógica, a prática de um ato me impossibilita praticar outro ato. Pró-iudicato é a preclusão do juiz. E ordinatória, a prática do ato X depende da realização do ato Y. Tá bom? Alguma dúvida? E a preclusão máxima é a coisa julgada. Eu já tenho coisa julgada. Eu não tenho prazo para apresentar ação rescisória. Tem mais o que eu posso fazer? Não, acabou. Preclusão máxima. Vamos falar da contagem dos prazos. Como que funciona a contagem dos prazos aqui na Justiça do Trabalho? O artigo 775 da CLT, ele vai falar que os nossos prazos são contínuos e irreveláveis. O que isso significa? Eu não paro o meu prazo. Meu prazo, ele vai do primeiro dia até o último dia. Não importa se ali tem no meio, tem feriado, tem sábado e domingo, não importa. O meu prazo é contínuo. Por quê? Gente, processo do trabalho é salário. Salário é alimento. O trabalhador precisa comer. Então, eu posso enrolar o meu prazo para dias úteis, igual no processo civil? Eu posso ficar
criando, ah, não, aqui é feriado, não conta. Aí aqui tem um recessinho, também não conta. Ah, aqui é sábado e domingo, não conta. Não. Aqui na Justiça do Trabalho, nossos prazos são diretos. E nós precisamos observar aquilo que nós chamamos de data da ciência e a data do início da contagem. O que é a data da ciência? É o dia que você levou o susto. É o dia que você lê a sentença. Você pegou lá, abriu o PJE. Meu Deus, perdi aquela ação. R$ 1 milhão. Meu cliente ainda foi condenado em honorários advocatícios. 10%, R$ 100 mil. E agora? E agora, José? Dia da ciência, então, é o dia do susto, é o dia que nós tomamos conhecimento daquela sentença, daquela decisão. Tá bom? E esse dia deve coincidir com um dia útil. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Deixa eu abrir aqui um negócio. Vamos começar. Levantar um negócio aqui. Todo mundo consegue ver o calendário? Todo mundo consegue ver o calendário? Tá funcionando? Tá? O calendário bonitinho. Sim? Vamos lá. Digamos, lembra que eu disse para vocês na aula passada que os atos processuais, eles podem ocorrer nos dias úteis e no sábado? Então, imagine que um oficial de justiça, tá? Vá lá na sua casa. O oficial de justiça foi lá na sua casa. Você é réu-revel, tá bom? Você não tem advogado, mas você é réu-revel. O oficial de justiça foi lá na sua casa no sábado. No sábado, o oficial de justiça foi na sua casa. Sábado 5. Que dia que é o seu dia do susto? Que dia que é o dia do susto? O oficial de justiça, então, foi lá na sua casa no sábado. Tá bom? Bonitinho aqui, deixa eu ajeitar. O oficial de justiça foi lá na sua casa no sábado, chegou para você e falou, Zezinho, ô Zezinho, tudo bem? Ó, você tá aqui, ó, intimado dessa sentença. Você vai falar, ué, mas eu nem sabia. Que sentença é essa? Eu não tô nem sabendo de processo, eu não fui citado. Aí o oficial vai falar assim, pois sim, veio aqui o AR para sua casa, você foi citado. Ai, meu Deus, e agora? E agora? Que dia que é o dia do susto? Que dia é o dia do susto? Perguntando. O dia do susto, ele obrigatoriamente vai ser num dia útil. Um dia com expediente forense. Então, o dia do susto vai ser sempre um dia útil. Digamos que no dia 7 seja feriado. Feriado aqui, dia 7. Que dia é o dia do susto? Que dia é o dia do susto? Terça-feira, dia 8. Então, o dia do susto vai coincidir com o primeiro dia útil. Tá bom? Então, vamos lá. Recebi a notificação no sábado. Na segunda-feira é um feriado. Que dia que é o meu dia do susto?
8, terça. Que dia é o primeiro dia da minha contagem do prazo? Digamos que eu queira apresentar um recurso ordinário, que o prazo é de até 8 dias. Que dia é o começo do meu prazo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu prazo vai se encerrar no dia 16. Ok? Então, se a sua intimação ela ocorrer no sábado, primeiro dia útil subsequente vai ser o seu dia do susto. E o dia posterior ao dia do susto é quando eu começo a contagem dos fatos. Tá bom? E por ser contínuo e irreveláveis, eu vou direto sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Ok? Vamos aqui. Pergunta agora para vocês. Lembre que o recurso ordinário, então... Recurso ordinário, o prazo é de 8 dias. E os embargos, 5 dias. Não, os embargos de declaração, 5 dias. Você tomou ciência, tá bom? Você tomou ciência da decisão na terça-feira, dia 1º. Dia 7 e 8 são feriados. Feriados. Qual é o seu prazo final para opor embargos de declaração? Perguntinha para vocês. Deixa eu ver quem eu vou perguntar. Deixa eu ver quem eu vou perguntar. Diego, você tomou ciência da citação no dia 1º. Diego tá aí? Diego. Cássia, o Diego não tá? Vamos para Cássia. Cássia, você tá? Cássia, você tomou ciência da decisão no dia 1º, terça-feira. E você achou que aquela sentença estava muito confusa. E como ela estava confusa, contraditória, você quer opor embargos de declaração. Qual é o seu prazo final para opor embargos de declaração? E agora, qual é o seu prazo final? Opor embargos de declaração. Como que nós contamos aqui os prazos? Primeiro, o dia do susto, não é? O dia que você teve conhecimento da decisão, da citação, tá? 7 e 8 feriado, Cássia. 7 e 8 feriado aqui, ó. 7 e 8 feriado. Tá? 7 e 8 feriado. Que dia é o meu último dia para opor embargos de declaração? Eu conto, então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 caiu num domingo. E agora?
Segunda é feriado, terça é feriado. Qual é o próximo dia subsequente? Dia 9. Então, eu tenho até o dia 9 para opor os embargos de declaração. E se for para apresentar o meu recurso ordinário, qual é o meu último dia para opor os embargos, Humberto? E se eu quiser apresentar o recurso ordinário de uma vez? Qual vai ser o meu último dia para apresentar os recursos? Dia do susto foi dia 1º. E aí, Humberto, qual é o meu último dia para apresentar recursos ordinários? Hein? Hein, Humberto? Vamos lá, então. Se o 6, não é? Dia 6 é o 5º dia, dia 7 é o 6º dia, dia 8 é o 7º dia, dia 9 é o 8º dia. Então, no dia 9 é o meu prazo para embargos de declaração e também para recurso ordinário. Tá bom? Eu não paro de contar porque tem feriado, não. Eu continuo contando. Então, dia do susto é o dia que eu tomei conhecimento, tá bom? Da situação. Eu começo esse dia do susto, ele tem que coincidir com um dia útil ou dia de expediente forense. E a minha contagem do prazo também dia útil. Então, eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5. Feriado eu conto? Conto feriado. 6, 7, 8. Ok? Ok? Nós também vamos ter alguma dúvida aqui? Outra situação, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá? Sete, 8, feriado. Feriado, o poder público está fazendo feriado, que é para as pessoas não saírem na rua por conta do Covid. Mas, na sexta-feira, dia 4, você levou um susto. Tomou ciência de uma decisão desfavorável a você. Quer recorrer, não quer? Edmilson, qual é o dia do começo da contagem do prazo? Ia lá. Edmilson, qual é o dia? Do prazo de recurso, né? Isso. Para você ou recorrer com embargo de declaração ou com recurso ordinário, aqui no nosso exemplo. Qual é o primeiro dia? Você tomou ciência na sexta-feira, dia 4. Dia 7, dia 8, feriado. Qual é o primeiro dia do seu prazo? Esse aqui, 1, 2... Vai ser dia 9, né? Dia 9, exatamente. Dia Por 9. quê? Dia 9 é o primeiro dia útil. Tá bom? Então, Então nunca vai contar o dia do susto, né? Vou dizer assim, nunca vai contar aquele dia que você foi intimado ou citado, né? Isso. Certo. Dia do susto, sábado, domingo não é dia útil, 7, 8, feriado, então você vai contar. 9, 10, 11, 12, 13, 13,
14, 15, 16, acabou o seu prazo. Você vai poder opor embargos de declaração no dia 14, na segunda-feira, ou recurso ordinário no dia 16, quarta-feira. Combinado? Alguma dúvida aqui com a contagem do prazo? Contagem do prazo, então, o dia do susto, ele deve coincidir com um dia útil e o primeiro dia da contagem também com um dia útil. O último dia do prazo também com um dia útil, ok? E nós contamos ininterruptos, sábado, domingo, feriado. Beleza? Daqui a pouco nós voltamos aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos. Tá? Voltamos já. Então, prazos processuais, vocês já estão sabendo. Tá? Prazos processuais, então, vocês já estão sabendo. Tá? Ciência, dia útil, tá? Processos eletrônicos, você vai ter até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos daquele dia para peticionar. Se você não abre a notificação, ela dura um período de 10 dias e depois começa a contar o seu prazo, ok? E interrupção e suspensão do prazo. O que é interrupção? Na interrupção, o meu prazo, ele começa a contar do zero. Na suspensão, o meu prazo, ele continua de onde ele parou, tá bom? Então, na interrupção, o meu prazo começa do zero e na suspensão, o meu prazo, ele para de onde eu comecei. Eu já vou falar disso, tá? Vou mostrar os exemplos para vocês. Vamos falar de alguém que tem prazo diferenciado. Pessoas jurídicas de direito público que não exploram atividade econômica. Ministério Público e Defensoria Pública da União, tá bom? Vão ter prazos em dobro para interposição de recursos e contrarrazões e prazo em quádruplo para contestar. O que é isso? Na Justiça do Trabalho, o prazo entre a citação e a audiência vai ser de, no mínimo, 5 dias. Então, se a pessoa foi citada hoje, segunda-feira, tá? Dia 5, qual que é a data mínima para se realizar a audiência? 6, 7, 8, 9, 10. 10 é sábado, prazo mínimo, dia 12. Então, no dia 12, eu já posso ter audiência. Tá bom? E se a parte estiver representada pela Defensoria Pública da União? É a Defensoria Pública da União que vai auxiliar as pessoas de baixo poder aquisitivo aqui na Justiça do Trabalho. E se for Defensoria Pública do Trabalho, esse prazo entre a intimação, né, entre a citação e a audiência vai ser de, no mínimo, 20 dias. Tá bom? E se for para recorrer, o prazo é em dobro. Então, quantos dias para opor embargos de declaração? 10 dias. Quantos dias para interpor recurso ordinário? 16 dias. Tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho de recesso forense. O recesso forense, ele vai suspender
suspender os prazos processuais. O recesso forense, então, ele suspende os prazos processuais. O que isso significa? Que o seu prazo vai voltar a contar de onde ele parou. E aqui na Justiça do Trabalho, o prazo ele é do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Cuidado para não confundir lá com o processo civil, que vai até o dia 20, não é? Aqui não, aqui até o dia 6. Coincidentemente, dezembro de 2020, o recesso começou no dia 21, mas foi até o dia 6. TRT da 18ª, Goiás, dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. TRT da 10ª região, do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Isso significa que os juízes estão de férias? Não. Não significa. Os juízes podem dar decisões nesse período? Pode. Mas o prazo processual vai começar quando? Depois do dia 6. Tá bom? Ok? Vamos lá, então, voltar aqui para o nosso Jamboard bonitinho aqui. Vamos falar de interrupção e suspensão do prazo. Tá vendo esse caso aqui? No dia 6, eu opus embargos de declaração. Bom, no dia 6, então, eu opus os meus embargos de declaração. Olha, excelência, essa sua sentença, ela está muito confusa. Eu não gostei da sua sentença. Tá bom? Não gostei de jeito nenhum. Arruma aí, organiza. Aí o juiz está lá, bonitinho, parará, parará, responde os meus embargos de declaração no dia 21. Então, aqui, eu levei um susto. No dia 21, ele já respondeu os embargos. Ele falou, olha, nada declarado dos seus embargos. Tá? Nada para declarar dos seus embargos. Os seus embargos, eles não têm nada a ver, tá bom? Esses seus embargos, eles não cabem. Aí eu falar, tá bom, então eu vou recorrer da decisão. Qual é o meu prazo final para o recurso ordinário? Embargos de declaração, atenção, embargos de declaração interrompem o prazo processual. O que isso significa? O que isso significa? Que o meu prazo, ele vai começar do zero. Então, no dia 21, não foi o dia do meu susto? Não foi o dia que eu tomei ciência? Não foi o dia que eu tomei ciência da decisão? Então, até que dia eu posso interpor recurso ordinário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter até o dia 29 para opor o meu recurso ordinário. Então, o que acontece? Os embargos de declaração, eles interrompem o prazo. Significa que, depois da decisão dos embargos, o meu prazo para recorrer volta do zero. Mas esse prazo volta do zero para quem?
para quem opôs embargos de declaração. Então, anotem isso. Por quê? Agora eu vou contar para vocês. Meu escritório foi contratado para defender um cliente que já estava em fase de execução, R$80 mil. Tá bom? R$80 mil. O juiz deu uma decisão que estava um pouco confusa, tinha um erro material. E dentro do prazo, eu opus embargos. A parte autora, a parte exequente, não apresentou recurso. E aí, quando saiu a decisão dos meus embargos, o juiz corrigiu o erro material, tá bom? Deu perda de causa para a exequente, tá? Arrumou lá o erro material bonitinho. E eu fiquei toda feliz com a minha decisão. E aí, um belo dia, a parte exequente vai lá e apresenta agravo. A parte exequente podia interpor o agravo? Vamos lá que eu vou repetir. Imagine essa situação aqui. Desse jeito. São duas pessoas, não são? Polo ativo e polo passivo? Tá? Não são duas pessoas, polo ativo e polo passivo? São. Eu era polo passivo. Eu apresentei embargos de declaração. Mas o prazo ainda estava contando para o polo ativo. Então, o polo ativo tinha que recorrer da decisão até o dia 16. E o polo ativo não fez isso. Por quê? Porque ele achou que, como eu tinha oposto embargos de declaração, o prazo para ele também estava suspenso. Mas não é assim. O prazo estava interrompido para quem? Para quem opôs embargos de declaração. Para outra parte, o prazo continuava para os recursos ordinários, para os demais recursos que a parte poderia colocar. Então, atenção com relação a embargos de declaração e a interrupção do prazo. Anotem, os embargos de declaração, eles somente interrompem o prazo para quem os opôs. Então, os embargos de declaração, eles vão interromper o prazo para quem os opôs, para quem opôs os embargos de declaração. Para outra parte, o prazo continua normalmente. E aí o juiz falou que não, que a parte tinha perdido o prazo, 80 mil. Tinha perdido o prazo. Ele recorreu, até o desembargador falar para ele isso. Os embargos de declaração, eles interrompem o prazo apenas para a parte que opôs os embargos. A parte exequente não opôs embargos. Então, o prazo para recorrer continuou. E ela perdeu o prazo. Preclusão temporal. Tá bom? Então, cuidado com a interrupção do prazo dos embargos de declaração. Eles vão interromper o prazo exclusivamente para quem opõe.
E o que é a suspensão do prazo? Digamos que no dia 4, tá bom? Dia 3, para ficar mais fácil aqui. Dia 3, eu tomei conhecimento da decisão. Só que está tendo muito Covid, muitas pessoas infectadas. E aí o Poder Judiciário resolve fazer um recesso forense e suspende o prazo por 2 semanas. Qual é a minha data final para opor embargos de declaração e para interpor recurso ordinário? Qual é o meu primeiro dia do prazo? Quarta-feira. Qual é o meu segundo dia do prazo? Sábado. Qual é o meu terceiro dia do prazo? Domingo. Suspenso aqui, ó, do dia 7 ao dia 20. Está suspenso. Qual que é o meu quarto dia do prazo? 21. Qual é o meu quinto dia do prazo? 22. Então, até o dia 22, eu posso opor embargos de declaração. E interpor recurso ordinário? 6, 7, 8. Então, eu vou poder interpor meu recurso ordinário até o dia 25. Alguma dúvida, pessoal, com relação à contagem dos prazos aqui na Justiça do Trabalho? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Só na prova, não é? Na prova, todo mundo vai ficar com dúvidas. Então, é isso, pessoal. Semana que vem, nós continuamos. Oi? Licença. Em relação aos prazos judiciais, a senhora falou, né, que tem os legais, os judiciais e os convencionais. Por exemplo, tem os prazos legais. O juiz, ele pode mudar o prazo legal ou ele só pode dar prazo em relação ao que a lei não falar? Então, o prazo legal, o juiz pode estender, mas aí não é uma decisão do juiz, às vezes é uma decisão do tribunal, tá bom? Os prazos legais, eles podem ser ampliados desde que o tribunal decida sobre a ampliação desses prazos. E esses prazos, e essa alteração, essa ampliação só vai ocorrer em caso, por exemplo, de instabilidade do sistema, aí eles prorrogam, às vezes, alguns dias. Situação de calamidade pública, que foi o que aconteceu no Amapá, então eles podem estender o prazo. Normalmente, essa é uma decisão do tribunal, não é uma decisão monocrática do juiz. Ok? Ah, tá. Mas aí vai ser uma decisão do tribunal. Oi? Ah, tá, entendi. A senhora até tinha dado o exemplo que a senhora falou sobre a internet. Isso. Caso a luz acabasse, né? Seria nesses casos, então. Então, o que acontece? Né? No tribunal, por exemplo, fica com instabilidade. O próprio tribunal fica com instabilidade na internet. Aí eles prorrogam os prazos legais, tá? Eles mesmos vai lá, o tribunal sai uma portaria dizendo que aqueles prazos que venciam no dia tal vão ser prorrogados por conta da instabilidade no sistema. Ah, tá, entendi. Obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Nossa, rapidinho, na turma da manhã eu falei, quase 2h30 de aula. Então é isso, na próxima aula nós continuamos com nulidades, tá bom? Nulidades processuais, petição inicial, resposta do réu, tá?
para terminarmos sentença e começarmos os recursos. Beleza, pessoal? Então, muito obrigada pela presença. Uma boa semana para vocês. Por favor, fiquem em casa. Um beijo. E tchau, tchau. Dúvidas, podem mandar e-mail. Podem mandar e-mail. Um beijo para todos.